Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Leonice, estou aqui hoje no Vozes da FEMA. Recebo com muita honra e muita alegria no nosso bate-papo de hoje o Leandro e o Pedro da TV Tem. E antes de iniciar esse Vozes da FEMA, eu quero dedicar essa edição, esse dia, para todos os nossos alunos de publicidade. Porque este ano nós faremos 30 anos do curso de Publicidade e Propaganda. Então, eu quero dedicar, eu sei que eu não estou sozinha aqui, eu trago todos esses alunos no meu coração e todos aqueles que passaram pelo curso e todos os que estão aqui hoje. Aliás, que estão aqui comigo hoje, porque nós estamos com alguns dos nossos estudantes de publicidade, que são muito especiais para nós, que estão aqui representados por aqueles também que passaram aqui. Então, tem o João, tem a Ana, que estão aqui no cenário com a gente, no nosso momento de bate-papo. O nosso Anderson, que é o nosso assessor de imprensa, já foi o nosso aluno também. Então, assim, é com muita alegria que eu estou aqui hoje. E é por vocês, viu? Porque eu prefiro ficar atrás das câmeras. Mas, enfim, se me chamaram, missão dada, missão cumprida. E eu também quero dedicar a Fernanda, que trouxe de volta a TV FEMA, a mãe de todas e de todos, porque, enfim, ela foi minha professora, foi professora da nossa coordenadora, que é a Ana, que também está aqui. Então, é com muito amor, com muito carinho que é essa edição do Vozes da FEMA, dedicado ao curso de Publicidade e Propaganda. Então, fica aqui o meu registro, não dá para não falar de vocês, tá? E o Leandro e o Pedro estiveram ontem com a gente no Confema, encerrando o Confema de Administração, Publicidade e Contábeis. E eles falaram um pouco sobre a TV, né? Sobre a TV mais on do que nunca. Então, hoje a gente vai continuar um pouquinho desse bate-papo. Leandro, seja bem-vindo. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da trajetória de vocês aqui pra gente. Ok. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Acho que é uma honra a gente fazer parte dessa comemoração, não só da apresentação de ontem, e abrir esse espaço para a gente trazer para o meio acadêmico, né, para os alunos também, futuros profissionais, um pouco do que a gente passa, do que a gente vive, da experiência que nós temos do lado do mercado de trabalho já na televisão, como o mercado se comporta, né? Então, o espaço de ontem foi muito rico. E eu já estou nesse mercado há 24 anos e cada vez mais a gente sente essa necessidade de estar mais próximo das instituições de ensino, estar mais próximo dos futuros profissionais, uma forma de levar conhecimento, levar experiência, levar essa vivência e mostrar que o mundo da publicidade não é só aquele que eles veem através da tela do computador ou às vezes um pouco que eles vivenciam ali na sala de aula, mas tem muitas outras possibilidades, muitas outras frentes, e é um mundo muito grande a ser explorado. Sim, perfeito. Começar fazendo as palavras do Leandro as minhas, agradecendo também a oportunidade, não só de estar aqui com vocês hoje, mas também de ter comparecido ontem no evento. Para a gente é muito importante, assim como o Leandro falou, a gente poder ter esse contato com os novos, os futuros profissionais do mercado, né, que vão conduzir a publicidade aqui para frente. A gente falou muito sobre isso ontem, a gente sabe que a gente está numa região muito privilegiada nesse sentido, né? O mercado publicitário, não só do interior paulista, mas especificamente de Assis também, é um mercado publicitário muito quente nesse sentido. Então, para a gente estar aqui e poder dividir esse conhecimento com as pessoas, foi uma realização, acho que eu tive a oportunidade de falar isso para algumas pessoas ontem, acho que profissional e pessoal também, sabe? É muito prazeroso estar nessa posição e poder dividir um pouquinho do que a gente sabe. Eu não tenho 24 anos de TV, eu tenho 6, é um quarto da experiência do Lê aí, mas assim como eu aprendo muito com ele no dia a dia, também poder dividir um pouquinho desse conteúdo com vocês foi muito rico para a gente. Obrigada, viu, pela presença de vocês. E falando um pouco do que você acabou pegando esse gancho sobre a região de Assis, né? Estamos aqui na FEMA, em Assis, na área de cobertura da TV Tem, de Bauru, né? E a TV Tem, ela tem 58% do estado, não é isso? Abrange 58% do estado. É muito grande tudo isso. São muitas cidades, muitas pessoas. E eu comento com os meus alunos, né, que a Assis é um polo criativo, é um polo de agências de publicidade, e o nosso curso
trouxe muito isso para o mercado, né? Então, hoje, todas as agências de Assis, pelo menos um profissional veio aqui da FEMA, pelo menos um. Né? Eu sou filha daqui da FEMA, né? Me formei aqui em 2001. Então, Pedro, quando você fala 27 anos de idade, eu tenho 30 só de experiência. Eu entrei na publicidade mesmo, no curso, com 17 anos e comecei a trabalhar numa agência aos 17 anos. E depois me tornei professora aqui, que é com muita honra e com muita alegria, né? Então, eu sempre falo para eles que Assis é realmente um ponto muito importante da criatividade nacional, inclusive, porque se estamos no estado de São Paulo, que é uma região fantástica, que tem muitos criativos, que tem agências muito premiadas, e aí pegando um pouquinho, né, fechando um pouquinho e chegando até Assis. Nós temos grandes agências, nós temos um curso sólido de 30 anos de publicidade, numa instituição sólida, mas também olhando para o futuro, olhando para as novas gerações. E nós somos muito honrados, né, nesse sentido. Aqui realmente, eu não digo um celeiro, né, não gosto muito dessa palavra, um berço talvez, sabe, de grandes talentos. A mesinha não deixa mentir, né? Pois é, pois é. E nós ganhamos em 2001, inclusive, o Prêmio Profissionais do Ano, né, na campanha Sudeste Interior. E na categoria Sudeste Interior, campanha, né, para frente para a FEMA. Isso foi um marco na nossa história. E aí a gente estava comentando agora há pouco, né, que muitos são finalistas, mas ganhar este prêmio é muito especial. E eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, sabe, de ter profissionais aqui na região que são tão importantes e tão talentosos quanto outros profissionais dos grandes mercados, né, que abastecem aqui a região. Então, gostaria que vocês falassem um pouco dessa questão dos talentos aqui do interior. Olha, eu tenho um ponto que a gente acaba comentando algumas vezes, né, e eu concordo muito com isso. Eu acho que aí não é necessariamente um demérito de grandes centros, algo nesse sentido. Acho que são processos diferentes de trabalho. Mas quando a gente olha para a nossa região, para os profissionais que são formados aqui, eu acho que a gente tem uma virtude muito grande em relação às vezes, a profissionais de capitais ou profissionais que estão nesses grandes centros, porque a gente acaba lidando com o processo como um todo, né? Isso forma muitas vezes um profissional muito mais completo, um profissional que entende muito mais processos da cadeia criativa, processos de mídia, processos de planejamento, porque ele, às vezes, por condições de mercado, é obrigado a participar disso como um todo. E isso é extremamente enriquecedor. Às vezes, acho que qualquer profissão, se você se atenta muito ao que qual que é exatamente a sua função e você entrega apenas aquilo que você está sendo, né, obrigado a fazer, diríamos assim, você não tem uma visão toda do processo. E isso é o que mais enriquece uma ideia criativa, isso é o que mais enriquece um resultado, é você entender tudo que precisa ser feito e como você vai entregar aquilo da mesma forma. Né? Então, a Assis, de fato, é um polo criativo nesse sentido. Como você mesmo comentou, a gente sempre uma comemoração para a gente também lá na TV, quando algum cliente local nosso também ganha um PPA, porque a gente acaba figurando bastante como finalistas, mas a valorização do nosso mercado é a nossa valorização também, né? O papel da TVT nesse sentido também é estar próximos das agências, dos anunciantes, conseguir contribuir também muitas vezes com esse processo criativo também. Então, para a gente é uma vitória compartilhada aí, poder ver esse troféu aqui hoje. Acho que o mercado aqui é muito forte, né, Léo? Sim. Vocês têm aqui na cidade grandes agências, né, players aí, que grandes centros não têm. Então, a gente estava falando antes, né, muita coisa nasce daqui, muitos negócios nascem daqui. Lógico que a parte da criatividade se desenvolve aqui também, né, em consequência disso. Mas assim como o Pedro falou, não está só nos grandes centros, e vocês são a grande prova disso, mas Assis é um grande centro de agências, é um grande centro da publicidade, não é à toa que tem o curso com 30 anos, mas eu acho que você falou que não gosta muito da palavra celeiro, mas é de tudo, né? Sim. O cara que não está meio preparado, aqui ele fica 100%, né? Então acho que vocês têm um grande papel dentro desse mercado como formador de profissionais, trazendo não só, né, fomentando quem é da cidade, mas fazendo intercâmbio, mandando gente para outros lugares, né, exportando, vamos falar assim. Inclusive,
A gente já trabalhou com algumas pessoas que... Hoje tem uma pessoa no meu time, né, que faz parte comigo, com o Pedro aqui, que é formado daqui. Já tivemos mais pessoas em outros pontos. Então, assim, não fica também só em Assis. Acho que isso fica muito forte. Quando a gente fala, não, eu sou lá da FEMA, eu sou de Assis, a gente já sabe, pode... Põe na fila aí que é um bom candidato, né? Então, acho que a gente sempre entende que tem um potencial muito grande quando vem aqui de vocês. Sim, fico muito feliz com isso. Eu sou professora aqui de 4 disciplinas esse ano, né? Product Placement em novas mídias, planejamento de mídia, gestão de mídias sociais e pesquisa aplicada à propaganda. Então, assim, o eixo é mídia. E nas primeiras aulas eles sempre perguntam para mim, professora, vai ter conta? Vai ter matemática? Vai. Spoiler, vai. Vai ter um pouquinho, mas não é nada assim. Então, eles morrem de medo de matemática, enfim. Mas é sobre investimentos, né? É sobre a mídia, ela é sobre investimento, é sobre resultado. E é uma das minhas grandes paixões, é mídia. Então, eu trabalho com mídia há muito tempo e dar aula aqui, falando de mídia, nossa, eu sou muito honrada e muito grata por estar neste meio. E eu fui uma testemunha ocular da evolução da TV. Leandro, olha, não sei nem se você estava lá, acho que não. Mas aqui, mais uma vez, né, falando um pouquinho da minha idade, era a TV modelo, quando eu comecei a trabalhar com a TV. E aí depois foi para a TV Tem. E aí é muito interessante o que vocês fazem, que é o relacionamento com o mercado. Então, nós temos ingredientes, nós temos um amparo de vocês que é muito importante. Porque, como você falou, Pedro, se nós ganhamos, vocês também ganham. Com certeza. Então, eu acho muito interessante, muito importante. Como professora, eu sempre trago muitos materiais de vocês, né, da Globo, desse relacionamento Globo, e o quanto isso é importante, né, esse relacionamento, todo o material. Então, se a gente tem uma campanha aqui, como já tivemos, né, na TBT, da FEM, enfim, tudo que eu preciso de material, vocês me mandam. Então, olha, não é sobre números, mas é sobre pessoas, é sobre resultados, é sobre ter uma continuidade, enfim, esse cuidado com a marca que vocês também nos ajudam. Então, eu quero deixar aqui sublinhado isso, quanto isso é importante para a gente. Não dá para passar despercebido isso, sabe? Esse relacionamento que vocês têm aqui com a gente, com o mercado, com os universitários, é muito importante. Então, que bom que vocês estão aqui com a gente. E falando disso, sobre o mercado, o que vocês podem falar para os nossos universitários que estão se preparando para o mercado? Até ontem acho que perguntaram para vocês, né? O que fazer, o que estudar, como olhar para este mercado publicitário, como ser inserido, o que buscar, o que estudar. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Para os nossos universitários que estão se preparando para o mercado propriamente dito. Quer começar? Acho que assim, pegando um pouco do que no começo você disse, né? Fica até sem palavras agora, né? Imagina. Porque, na verdade, o seu testemunho é a prova do que a gente está fazendo bem feito o nosso trabalho, né? Porque eu acho que esse relacionamento só se constrói com base em resultado e confiança. Então, acho que o primeiro elo que a gente tem que fortalecer é a confiança, né? Como a gente falou ontem na apresentação, a transparência é um pilar fundamental em todas as relações que nós temos, né? E essa transparência gera cada vez mais confiança, que leva a novos negócios. E o que leva a novos negócios? Resultados. Sim. Então, também não adianta você confiar num parceiro seu, mas você não vai fazer negócios com ele porque ele não te devolve nenhum tipo de resultado, né? Então, eu acho que essa relação tem essas duas vias, né? Lógico, tem a parte humana, né? Que eu acho que é a base de tudo, né? Se não tem confiança,
É muito difícil um negócio, um relacionamento avançar. E o resultado, né? Se você não tem um bom produto para oferecer, uma boa estratégia, uma boa justificativa do que você está propondo, né? Dificilmente você vai conseguir ter um resultado que se espera, e isso acaba abalando a confiança. Então tem que estar sempre os dois pesos ali muito próximos, né? E para quem está vindo agora para o mercado, eu acho que nessa fase de vocês, a plateia aqui, é muito da questão da curiosidade, eu acho, sabe? Tem a oportunidade de testar, de tentar, de errar, né? E quanto mais você avança, menos chances de errar você tem, né? Não que a gente não erre, eu erro todo dia e, assim, a gente até brinca lá, assim, depois que alguém questionar por que isso deu errado, você vai mostrar os outros 10 que ficou para trás que deram certo, né? A gente também não pode ficar se martirizando assim, eu tirei 9 na prova. Por que eu errei? Não, cara, você acertou 9 coisas, assim, né? Então, acho que a gente não pode ficar se penalizando por uma falha e esquecer tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente conquistou. Eu acho que é um recado que eu acho que pode ser aplicado aí para quem está no meio acadêmico aí agora, os estudantes. Eu falo isso muito com a minha filha também. Lógico que eu quero saber o que ela errou. Sim. E se ela foi atrás para aprender, mas não precisa ficar, eu podia ter tirado 10, eu podia ter tirado 10. Não, tudo bem, né? Você acertou o que você sabia, mas aquilo que faltou também você foi atrás. Então, por isso que eu digo da questão da curiosidade, né? Então, dessa proatividade. Uma coisa que você não sabe, que não entenda, nunca sente e fale, não sei fazer isso. Uhum. E assim, você não é obrigado a saber tudo, né? Acho que ninguém é obrigado, mas vá buscar, vá entender, né? Talvez está ali uma oportunidade de aprendizado, de entender uma coisa nova, de descobrir algo novo, uma coisa que você, às vezes, passe a gostar, passe a olhar de forma diferente, que nasceu por causa dessa curiosidade. Sim. Então, eu acho que esse é uma característica que tem que ser muito explorada aí nessa fase. Pedro, antes de você falar, e como nós estamos dedicando este programa para os nossos alunos também, né, de publicidade, eles têm uma característica muito incrível, porque eles são muito curiosos. Ótimo. São maravilhosos nesse sentido, assim, sabe? São muito curiosos, buscam informação. Eu, enquanto professora de mídia, às vezes eu chego na aula, eu tenho uma informação, mas eles também têm muitas informações. Muitas, muitas. Em especial no mundo online. Então, eu sim fui já muito questionada em alguns momentos, mas professora, a TV não está morrendo? E aí vou buscar números, mostro. E aí eu volto lá quando nós falamos, né, que eles perguntam, mas são números, tem matemática, né, sobre mídia? E é muito sobre hábitos, né? Muito mais do que números é hábitos, é conhecer pessoas e ter essa conexão, que é o que nós estamos fazendo aqui, ter uma conexão de um veículo com o mercado, de um veículo com publicitários que estão se formando, com profissionais que já estão no mercado. Eu tenho 30 anos, sei tudo de mídia? Não, absolutamente, né? Então, é sempre esse recomeço, é sempre olhar para frente, olhar para os meus alunos e tentar entender o que eles estão buscando, o que eles querem. Como pensar numa campanha de vestibular, para nós, assim, é super desafiador, né? Porque são gerações que estão sempre em ebulição no sentido online, né? Como nós vamos buscar a atenção deles, né? Então, eles são curiosos, são maravilhosos, são especiais, e eu sempre falo isso para eles, nós não sabemos tudo, né? Nós não somos perfeitos, estamos por ser feitos, né? Então, pegando, né, o que eu falei agora mesmo, vocês nos ajudam nessa formação, os nossos alunos também ajudam, porque são curiosos, né, são inovadores,
e são totalmente online. Não adianta. É a primeira coisa que eu falo para eles. Não, a segunda, primeiro eu falei de matemática, né? Então, a segunda eu falo, olha, deixa o celular de lado, presta atenção aqui na professora para a gente conversar um pouquinho, depois vai para o celular, porque senão perde essa conexão, né? E a TV, que é off, né? Que está no online também, como que vocês podem falar que ela está mais online do que nunca, né? Que foi inclusive o tema da conversa de ontem. Como falar para o público mesmo, né? Para o mercado, que a TV não morreu, que a TV não vai morrer e que ela está mais online do que nunca, né? Conversando com várias gerações, conversando com várias pessoas, né? Então eu gostaria que vocês falassem um pouco, Pedro, acho que você que falou um pouquinho ontem sobre isso, sobre essa questão da TV estar mais online do que nunca. Eu acho que assim, juntando, né, um pouco de tudo que a gente está falando, até sobre Sim. relacionamento com o mercado, eu acho que nós como profissionais de comunicação, a gente acaba também tendo que lecionar muitas vezes. Sim. Comunicar é ensinar de N formas diferentes. Você vai, através de uma campanha, ensinar o teu cliente sobre o seu produto, vai ensinar sobre um serviço. Como agência, você muitas vezes ensina um anunciante sobre como ele pode aparecer de uma maneira mais, né, com mais coerência dentro de uma publicidade. Então, assim, eu acho que todo esse processo, até de estarmos aqui hoje, fala muito sobre isso, né? Acho que fazer esse relacionamento também é estar sempre ensinando nesse sentido. E quando a gente olha para a TV no futuro, muito do que a gente falou ontem, consumo de mídia é consumo de hábito, né? Então, o que dita, né, o consumo de fato é o conteúdo, é o que as pessoas estão esperando e como elas estão acostumadas a consumir uma informação, né? Então, a TV, acho que o Leandro escuta isso faz mais de 20 anos, né? A TV, ela se reinventa o tempo inteiro. Ele adora falar isso, né, Leandro? Mais de 20 anos. Não, Eu vou começar a pintar o cabelo. Não, mas de fato, assim, eu uso esse exemplo porque eu entrei, né, na TV já com, às vezes, isso na cabeça, ouvindo falar sobre isso. E quanto mais a gente entende, né, a força da comunicação de massa, quanto mais a gente entende que são propriedades diferentes de veículos diferentes, a gente percebe o quão robusto ainda é o espaço que a TV tem dentro da comunicação, né? Quando você precisa falar com um número alto de pessoas, quando você precisa se linkar a um valor dentro de um jornalismo, por exemplo, porque a gente está falando de jornalismo local, a gente está falando de pessoas que falam sobre a nossa realidade, falam sobre uma rua de Assis, falam sobre uma coisa que aconteceu num bairro específico de Assis. Então, a construção de relacionamento que isso tem com o público, né, e como você se apropria disso como anunciante, eu acho que ainda tem um espaço gigantesco, acho não, né? Tem um espaço gigantesco ainda para a TV como comunicação e como esse veículo de realmente aquela bola de canhão, assim, sabe? Você ter a possibilidade de pulverizar a sua mensagem numa proporção assim que outros canais ainda não conseguem te oferecer. Sim, nesse sentido. Perfeito. A gente viu que nesses meus 24 anos, Desculpa. Desculpa, eu tenho 27. na verdade, É de vida. bem diferente do que se pregava, né? A internet vai tomar tudo. Na verdade, aconteceu uma convergência, né? Sim. Hoje a televisão é o maior fomentador de entretenimento e movimentação de redes sociais, por exemplo. Sim. Então, o que a gente viu ontem no nosso conteúdo, que o mundo inteiro falando de um assunto e no Brasil falando de televisão. Né? Então, a gente tem uma característica muito diferente, né? E a gente tem que explorar isso. E o que a gente sempre leva, o que muda? É a forma de consumo, né? Porque o conteúdo é o importante, né? O que muda é o device. Então, você tinha a TV preto e branco, depois a TV analógica, a TV digital, estamos caminhando para o DTH+, aí, com a TV 3.0, e o conteúdo é o que leva as pessoas a consumirem. O conteúdo é o que leva as pessoas a criarem o hábito, né? Então, o mais rico que é produzido não é a forma que é transmitido, não é a forma que isso chega para as pessoas, mas sim o que é produzido, né? Não só em rede, vamos falar assim, na Globo, por exemplo, mas também no conteúdo local nosso, né? Então, assim como o Pedro trouxe a questão de Assis, né? Mesmo a gente estando um conteúdo produzido no jornalismo que passou na TV num determinado horário, ele pode ser consumido em outro horário, em outra plataforma, em outro device, não está preso àquele momento que está sendo exibido na TV. Então, como eu disse,
o device muda, né? Sim. O conteúdo é o que comanda. E o que morreu, vamos falar assim, foi a TV preta e branca, a TV analógica, o aparelho. Sim. Né? Mas a TV aberta, a forma de compartilhar conteúdo e a riqueza do conteúdo, esse não tem fim. Não tem fim. A TV, ela é fantástica, né? No sentido, principalmente a gente percebeu isso na pandemia. O quanto a TV, ela foi uma companheira. Né? E como foi, eu acho lindo isso, sabe? Do meio de comunicação, o quanto ela pode mudar uma sociedade. Então, imagina na pandemia. Eu lembro que tem um artigo do Meio Mensagem, não me lembro, não tenho seus 27 anos, Pedro, então eu não me lembro quem escreveu, tá? Mas foi no Meio Mensagem que falou que a pandemia era assim, o que era essencial para passar por ela, né, na época? Comunicação e álcool em gel. Então a comunicação ela foi muito importante, porque imagina quantas pessoas teriam morrido a mais, vamos dizer assim, se não tivesse tido a informação séria que a TV traz pra gente, né? Essa credibilidade. E a TV ela é companheira, a TV ela pode chegar em lugares que não tem essa questão da internet, né? Então tem muitos lugares no país que não tem uma geladeira, mas tem uma TV. Então é o momento de entrar na vida das pessoas com entretenimento, é o momento de chegar nas pessoas para falar sobre o que está acontecendo no mundo, é o momento de cuidar de pessoas, isso que eu acho fantástico na TV. O que vai mudar, sim, é a forma de consumir isso, né? Mas o papel da televisão, e aliás, o papel dos meios de comunicação na sociedade é muito importante. Às vezes a gente comenta assim, mas publicidade é consumismo? Não, publicidade não é consumismo. A gente não está falando para se consumir mais. Na verdade, a publicidade é uma engrenagem maravilhosa da economia. Né? O quanto nós conseguimos, é uma indústria, né, de comunicação, o quanto nós conseguimos ter pessoas conectadas, mostrando seus trabalhos, mostrando as suas marcas e sobrevivendo. Não foi assim, a TV ela ajuda na sobrevivência de marcas, de pessoas, de vida, de entrar em lugares que estão, às vezes é só a TV que está ali, né, falando com ela. Então eu acho isso maravilhoso, fantástico, e trabalhar num meio como esse eu imagino que deve ser muito maravilhoso também. O Pedro estava todo entusiasmado ontem, não sei, Leandro, se é porque você é o chefe dele, mas ele falou muitas vezes com esse entusiasmo, que foi fascinante, sabe, Leandro, ver o Pedro ontem falando com tanto amor, com tanta paixão, né, sobre estar num meio de comunicação como esse. E fala um pouquinho pra gente, Pedro, o que é uma coisa a gente falar, né, assim, mãe, tudo bem, né, Fernanda? Vou falar aqui, mãe, a gente acaba sendo mãe, né, pai, enfim, responsável pelos nossos alunos, mas alguém que saiu tão recentemente, né, da faculdade, está no mercado tão importante como esse, e com tanto entusiasmo como você tem, os olhinhos brilhando aí, é maravilhoso ver isso, o quanto amar a comunicação faz a diferença. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória de amor aí. Aí você me quebra, né? Lisonjeado, de verdade mesmo. Para mim foi, como eu já falei, volto a dizer, foi uma realização profissional e pessoal também. Agradeço a todos os alunos também que compareceram. E assim, de fato, o Leandro usou uma frase que eu acho muito, muito importante. Assim, a gente não só amar o que a gente quer fazer, mas também amar o que a gente faz no dia a dia. Encontrar amor nas coisas que você faz também no seu dia a dia. Então, estar inserido, né, num veículo de comunicação, como você mesmo falou, que a gente sabe que tem um papel social acima de qualquer outra coisa, né? Porque ali a gente fica pensando em projetos, em produtos diferentes, mas a TV, claro que não é só isso, né? A TV, ela é parte da família das pessoas. As pessoas riem, as pessoas choram, as pessoas se divertem através da televisão. Quantas notícias às vezes acabam e
A TV precisa passar aquilo e o papel às vezes é dela e é uma missão completamente difícil nesse processo, mas também é apaixonante, porque a gente percebe com o tratamento que os nossos apresentadores recebem na rua, quando você fala que você está trabalhando no meio de comunicação como uma TV tem, o carinho que as pessoas carregam em cima daquilo, né? Uma experiência particular minha, eu ouvia, assistia a TV Tem, e quando eu cheguei no escritório, às vezes as mesmas vozes que eu ouvia com a TV ligada, passando na sala, estavam ali conversando sobre trabalho no dia a dia, no escritório. Então, é impossível você não se sentir parte daquilo, sabe? Estando lá dentro, é impossível você não se sentir realizado nesse aspecto, assim, como parte daquilo. E eu acho que é isso, cara. É muito importante para a gente, né, ter essa abertura com o público, entender esse papel que a gente tem com o público e dentro da publicidade também, nesse sentido, como você mesmo falou. Então foi uma realização de fato, assim, muito grande para mim. Pedro, pouquíssimas pessoas já fizeram uma apresentação com uma tela tão grande como foi ontem. Eu ficava olhando e falei, gente, se eu estivesse ali no lugar do Pedro, eu sumiria, né? 1,5 metro ali e tal, do Quando lado a gente daquela tela. recebeu o endereço, o local, né, fui pesquisar, compartilhar, né, pra gente ver. Eu falei, cara, vamos ter que ensaiar bastante, porque a responsa ali é alta, né? Tem que ter um conteúdo à altura do local que foi cedido pra gente. Foi perfeito. E para a gente finalizar, né, quero agradecer muito vocês por estarem aqui, pela disponibilidade, por terem ficado aqui, pelo respeito que vocês têm pela nossa instituição. É sempre assim, com muito respeito que vocês nos recebem. Eu quero agradecer muito, sejam assim sempre muito bem-vindos aqui a qualquer momento, a qualquer hora, só chegar. Sabe, a gente gosta muito de conversar com o mercado, é importante isso para nós. Nós temos uma agência aqui, que é a Geração, que é uma agência pedagógica, mas que também respira o mercado, porque o nosso principal cliente é a FEMA. Então, nós trabalhamos muito, né? Mostrar serviço. Opa! Viu? Diretores estão nos assistindo, né? Enfim, nós temos essa agência e os nossos estagiários estão aqui. E temos a TV FEMA, que foi, como a Maria Clara ontem falou, foi reinaugurada agora dia 20. Então, para nós é uma alegria muito grande. Que bom que estamos juntos, recomeçando essa história com vocês, né? Aqui que a TV tem. A TV FEMA, a Fernanda, ela trouxe, a gente brinca, né, a mãe de todas, que é a Fernanda, porque ela foi minha professora, foi professora da Ana Luísa, e trouxe de volta a TV FEMA, que é muito importante para mostrar, principalmente, o nosso dia a dia, que é isso que o jovem quer ver, né? Ele quer se conectar ou se reconectar com assuntos que sozinho não faz, né? Que precisa desse companheirismo. Nossa, que velho falar isso, né? Companheirismo, mas, enfim, né? Essa conexão. Então, a TV FEMA também está recomeçando uma história. E eu fico muito feliz, muito honrada. A Fernanda já falou uma coisa que é muito especial, que nada é por acaso, é providencial. Então, vocês estarem aqui também é especial para nós, porque tem esse recomeço também da TV, sabe? Da TV FEMA aqui. E vocês estando aqui hoje também coroa, né? Enfim, esse recomeço para a gente, aqui no Vozes da FEMA. Muito obrigada, Fer, por ter voltado. Vida mãe longa, de todas. TV FEMA. Vida longa, TV FEMA. É uma alegria muito grande, sabe? Eu estou muito, muito feliz mesmo, pessoalmente falando. E que bom que foi com vocês, sabe? Esse recomeço na minha história, na minha trajetória. Como eu disse, não sou apresentadora, estou aqui por amor. Foi muito bem, viu? Obrigada. Eu vou tentar fechar o programa como a Fernanda pediu. Então, assim, por favor, nos sigam nas redes sociais. No Instagram da FEMA, no YouTube, no Spotify, enfim, nos sigam. Nós estamos recomeçando essa história e precisamos muito de vocês juntos com a gente, sabe? Então, juntos vamos mais longe, como era o final da apresentação ontem. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, sabe? Sejam sempre muito bem-vindos. Então, eu encerro aqui hoje o Vozes da FEMA.